Newton, não podíamos utilizar calculadora. Por quê? Apesar de já haver HP, calculadora eletrônica, as professoras diziam: se vocês não souberem fazer isso no papel, vocês nunca vão aprender cálculos Uhum. complexos. Bem, não usamos. E eu não sei fazer cálculos Uhum. complexos. Teria facilitado muito a minha vida. Seria como eu dizer, não vou usar IA, É. porque é muito melhor escrever. Eu adoro escrever com caneta tinteira, muito melhor escrever com caneta tinteira. Como eu dizer, é mais autêntico eu bater o prego com a mão do que Uhum. utilizar o martelo, porque o martelo é muito impessoal, eu não sinto a cabeça do prego, Uhum. de fato. A tecnologia é essa. Eu sempre vou usar a tecnologia. O ser humano, o Homo habilis da pré-história, era alguém que pegou uma pedra, quebrou e descobriu que aquela pedra lascada podia curtir o couro, podia servir de arma, podia cortar a carne. Isso é uma tecnologia. Animais como símios, em geral, eles têm ferramentas. Chimpanzés, macacos bonobo, orangotangos, que são muito parecidos conosco, nossos primos diretos, eles pegam um pauzinho e introduzem no formigueiro e retiram, eles quebram coco com pedras. Eles Uhum. têm ferramentas também. É possível supor que um dia ali poderia haver um salto evolutivo e continuaria a linha que nós seguimos adiante. Toda Toda tecnologia, ela é uma maneira de facilitar e sempre é vista pelos mais velhos como uma preguiça. Então, por exemplo, minha avó fazia leite condensado em casa. Então, quando ela vê as mulheres comprando leite condensado para fazer pudim, ela dizia: as mulheres não são mais como Uhum. antigamente. Não? Eu já gosto de comprar o pudim pronto. Eu Eu também já gosto gosto. muito mais do pudim pronto, cara. Eu acho que a ideia de não usar tecnologia, especialmente hoje em dia, é uma desvantagem competitiva até. E aqui eu tô Uhum. talvez cedendo para aquele pensamento de que a gente deve estar o tempo inteiro sendo produtivo. Porém, é uma desvantagem mesmo, porque não é nem que tá todo mundo usando. É mais pela a quantidade de coisas que aquilo que você estava falando, o que hoje é possível fazer Uhum. com o uso da ferramenta. Marta estava dizendo do. Essa é a pergunta que você tem que fazer, se o fato de eu estar sempre atento às ferramentas, olhando meu celular, utilizando, eu uso hoje, por exemplo, para revisar texto, eu uso inteligência artificial. É muito interessante. Eu passei pela experiência na semana passada, estou escrevendo um livro sobre Jesus, é um livro com muitos traços de erudição, com línguas, e ela me corrigiu 2 vezes em latim. Eu tenho orgulho do meu latim. Ah, Ela corrigiu 2 vezes, hã, com razão? com razão, nas Tá, 2 vezes. tá. Me irritou muito que essa recém-nascida, quando o É. criador dela, que estava hoje no lançamento da encíclica do Papa Leão XIV, quando o criador dela nasceu, eu já estudava latim. Ela tinha razão, inclusive porque o latim é uma língua muito lógica, então eu acho que ela é boa para inteligência artificial, com declinação Uhum. e assim por diante. É muito bom, é muito bom. E ela está crescendo, ela está aprendendo, a inteligência artificial já deu saltos desde o seu nascimento. Então, tudo leva a crer que será um novo patamar, um patamar que contém, naturalmente, como toda tecnologia, o seu contrário. A revolução industrial que fez essa lata, que fez esse microfone, esse celular, essa placa, é também aquela que poluiu as cidades, que degradou o trabalho feminino e infantil, aquela que aumentou a distância de classes. Aham. As cidades é aquela que transformou as cidades em locais barulhentos, já que a Revolução Industrial não começa no campo, mas dentro das Uhum. cidades. O que significa isso? Tudo contém seus contrários. Né? Mas o mundo rural sem máquinas não é um mundo de perfeição. Ah, ele depende um pouco de uma postura diante do mundo. Tem questões absolutamente novas. Uma delas que nós não tocamos Ah, é ética. A IA ignora praticamente a autoria. Ela verdade. vai buscar e ela traz. Ela não diz isso está sendo copiado de um livro que é protegido por copyright. Ela não diz isso. Aham. A não ser que você ponha no prompt, Perfeito. identifique copyright. Ela vai fazer, ela vai compor uma música baseada na música de Chico Buarque, ela vai imitar Chico Buarque, copiando os estilos, estilema musical do Chico, sem nenhuma atenção ao Chico autor, ao Chico que vive desses Aham. direitos. E mais, ela aprendeu a se disfarçar, ou seja, ela pode mostrar que ela existe não existindo, e eu posso tomar para a obra minha o que foi feita para IA. Essa é uma violação ética brutal.
Isto vai liberar mais gente, afinal, o copyright é só para o interesse dos autores? Tem argumentos contra e a favor. Quando Cuba fez a Revolução em 59, Cuba aboliu o sistema de direitos, rompeu com o sistema mundial de editoras. Isso causou um boom de literatura em Cuba, porque todo mundo podia comprar qualquer livro bem mais barato sem os direitos. Você não precisava mais ir à Feira de Frankfurt e pagar um leilão por aqueles direitos. Cuba continuou sendo esse boom. Eu disse, não, Cuba tem grandes autores, Gutierrez, que eu adoro, mas não é este bom. Então, são questões complexas para a gente pensar o que significa um mundo em que a sua ideia não é mais paga. Eu acho que a gente vai precisar se adaptar a isso, professor, porque não me parece ter mais volta. Eu acho que dá para a gente ter conversar sobre isso, mas mais num tom de aceitação e como lidar com isso daqui para frente do que imaginar uma volta, porque eu tenho a sensação que uma vez que essa caixa de Pandora abriu, tem pouca coisa que a gente consegue fazer sobre nesse aspecto, nesse sentido específico dos direitos autorais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu que não sou um autor, eu acho que não ter essa proteção, eu acho que, em primeiro lugar, não vai gerar uma nova obra-prima, aquilo que você já disse. E, em segundo lugar, eu acho que aumenta o acesso e é melhor para todo mundo. No sentido de, se a gente consegue ter acesso às coisas de forma mais livre, a gente consegue, então, sei lá, evoluir mais rápido. Não estou dizendo que esse é o jeito mais justo. Eu estou dizendo que talvez esse seja o jeito que será. Né? Não estamos falando exatamente de justiça ou de uma ética aristotélica, mas eu pego a maneira que você expressou, aumentando a informação de forma livre e acessível a todos, nós teremos uma sociedade melhor, é o que o Yuval Harari, no seu 4º livro de sucesso, Nexus, chama de visão ingênua do conhecimento. E ele dá exemplos. Ele começa advertindo sobre o acesso a poderes sobre os quais eu não tenho controle. Ele dá como exemplo Phaetonte, a personagem mitológica que dirigiu o carro do Sol e acabou sendo morto, que não tinha capacidade de dirigir o Sol. E o outro, um conto do Goethe, que a minha geração conheceu pelo Walt Disney, que era O Aprendiz de Feiticeiro. Minha geração só viu o Mickey encantando vassouras e enchendo... Fantasia é o nome desse filme. E O Aprendiz de Feiticeiro é um conto do Goethe, que o Disney pegou para fazer isso. Ou seja, eu faço... Isso está no Nexus do Yuval Harari. Eu libero uma energia que eu não consigo controlar. Será que é isso que nós fizemos? Você usou a metáfora de Hesíodo, que é a caixa de Pandora. Ou seja, Pandora é a mulher feita para acabar com a vida dos homens. Foi feita como armadilha, mandada a Epimeteu como armadilha. E só se percebeu isso depois. Epimeteu em grego é aquele que percebe depois. O irmão dele, Prometeu, é o que percebe antes. Prometeus é o que percebe antes. Prometeu é o irmão dele, Titã. E o irmão dele aceitou a caixa de Pandora, aceitou Pandora e a sua caixa, que na verdade é uma urna. A gente criou a expressão de caixa de Pandora. Bem, a visão ingênua de conhecimento é a seguinte, vou lhe dar um dado do Nexus. Entre 1450 e 1500, nos primeiros 50 anos da imprensa, foram produzidos na Europa toda, nos primeiros 50 anos, 12 milhões de obras impressas, ou seja, total de livros impressos, 12 milhões. Nos 1000 anos anteriores, tinham sido copiadas 11 milhões de obras. 1000 anos para 11 milhões, esse dado do Yuval Harari. Em 50 anos, na verdade, ele dá 46 no livro, mas eu estou sempre para fins de cálculo, tá bom. Arredondando. É mais livro num prazo muito menor. Logo, se antes o conhecimento estava na mão de monges e era muito limitado, agora está na mão de quem quiser. Quem quiser e puder pagar e for alfabetizado, que são limites graves no 15 e no 16. O que aconteceu? Não são impressas apenas obras sobre democracia, beleza do mundo e método científico. Também é impresso o Martelo das Feiticeiras, obra de 2 religiosos, que causou a caça às bruxas. O livro Martelo, Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, é a grande causa da perseguição e morte de muitas mulheres. Porque um conhecimento de um homem, um dominicano perturbado,
que é o Sprengler, e o Kramer, perturbados, mentalmente perturbados, transformado em livro. Deu margem. É um louco com bibliografia agora. E antes eu achava que era um problema, agora eu vi no livro, não, esse problema é uma bruxa. E essa bruxa é minha vizinha. Então, a morte de dezenas de milhares de mulheres, porque a perseguição às bruxas é um surto de ataque às mulheres, de misoginia, foi proporcionada por um livro surgido com essa tecnologia. O que acontece? A imprensa dá acesso a grandes obras como Copérnico e Galileu, mas vai dar acesso no século XX que Hitler imprima seu diário da prisão, Mein Kampf, e isto seja uma das bases do horror do fascismo. O que significa? O conhecimento não é só para o bem. E ele chama de visão ingênua do conhecimento essa ideia de que mais gente lendo, mais gente tendo acesso, vai ser muito melhor. Bem, o século XX é o século da maior alfabetização da história, maior quantidade de livros, maior divulgação de ideias por rádio, imprensa e depois internet no fim do século XX, e é das maiores genocídios de toda a história. Um homem medieval ficaria horrorizado com Auschwitz. A gente fica falando da Idade Média, das trevas. Eles não conseguem imaginar uma batalha como Stalingrado, em 42, 43, e não conseguem imaginar um campo de concentração do porte do horror de Auschwitz. Ou seja, a Idade Média tinha mais pudores do que nós verdade. no mundo. E acho tinha que menos capacidade, chance. talvez. E menos capacidade de morte, porque a guerra medieval não é para matar. A guerra medieval é para capturar e exigir resgate. Então você quer impedir a morte. Quando é inventada a besta, que é um arco que atravessa a armadura, a igreja proíbe. Aí sim vai matar gente. Tem que ser gente com espada, avançando. Quando algumas batalhas são muito sangrentas, como Crécy na Guerra dos 100 Anos, é uma exceção, é uma guerra cenográfica. Quase sempre. Claro, quando os europeus vão fazer as cruzadas, aí é outra história. Mas nós não estamos no apogeu do pacifismo, não estamos no apogeu da racionalidade. Nunca tanta gente teve acesso ao conhecimento. Nunca. E 200 anos, para ser exato, 230 quase, 1796, não sei fazer conta, sou historiador. Depois da invenção da primeira vacina eficaz do Dr. Jenner contra a varíola, tem alguém que vai e diz, vacinas fazem mal. Aí outra pessoa concorda e toma detergente. Quer dizer, como é que... Isso é maluquice. Como é que eu posso, no apogeu do saber, ver alguém dizer que aquilo que a medicina defende há 200 anos e é eficaz? A única doença que nós eliminamos no planeta, que é a varíola, foi por causa das vacinas do Dr. Jenner. Medicina preventiva. E alguém vai dizer assim, não, vacinas causam mal-estar. Eu me irrito. Eu não me preocupo com falsa ciência ou pseudociência. Você quer acreditar em pseudociência? Eu acho super simpático. Adoro gente falando de profecia. Até, eu acho... Olha, eu já escutei um terraplanista. É um stand-up maravilhoso. Eu queria que ele falasse mais, mas ele falou só meia hora. Né? Adoro eles falando do fim do mundo, né? Que a Terra é chata. Então, maravilhoso. Agora, falou de vacina, me irrita. Eu tenho uma amiga relativamente culta que me disse que as vacinas tinham chips chineses. E eu disse, bom, você não deu certo como brasileira. Quem sabe com chip chinês... Você é um fracasso profissionalmente, mas com chip chinês falando mandarim, que é a língua mais importante do mundo, não a mais difundida, quem sabe você vai ter uma segunda chance, é um recall. Eu acho isso... Entendi o teu nível de irritação com... Não, eu fico muito irritado, porque você não querer fazer vacina e se matar, os estoicos dizem, o suicídio é um direito, mas não dá para o seu filho algo que impede paralisia infantil. Isso dá vontade realmente... de bater numa pessoa assim. Porque não fazer em você é uma coisa. Já é um problema quando é uma infecção. Mas se não é uma infecção, você não vai ser infectado por um vírus, é só uma doença grave, não tem problema. Agora, quando você não faz vacina de Covid, você aumenta a chance de contágio. Agora, não fazendo um filho, o mínimo que tinha que fazer é perder o poder jurídico de ter essa criança. Eu também acho estranho esses argumentos anti-vax. Mas, voltando para o lance da imprensa, da capacidade de mais informação ser melhor, cara, você tem razão, não necessariamente. Mas qual que é o contrário disso, professor? Vamos lá. A gente
Vamos pensar que a gente, então, já entendemos que a gente não é disponibilizando informação, não é dando acesso à informação, que a gente vai ter uma sociedade mais que sabe, inclusive, ser sociedade melhor, né?